Achar 76, do 13 ao 23. Então Moisés foi para Midian, pois ele estava com medo de voltar para o Egito por causa de Faraó. E ele foi, e sentou-se em um poço de água em Midian. E as 7 filhas de Reuel, o midianita, saíram para alimentar o rebanho de seu pai. E elas vieram para o poço, e tiraram água para o rebanho de seu pai. Então os pastores de Midian chegaram e as expulsaram dali. E Moisés levantou-se e ajudou-as a dar de beber ao rebanho. E elas voltaram para a casa de seu pai Reuel, e disseram-lhe o que Moisés fizera por elas. E elas disseram: Um homem egípcio nos livrou das mãos dos pastores. Ele tirou água para nós e deu de beber ao rebanho. E disse Reuel para suas filhas: E onde está ele? Portanto, onde vocês deixaram o homem? E Reuel mandou chamá-lo e buscá-lo. O levou para casa e ele comeu pão com ele. E Moisés contou a Reuel que ele havia fugido do Egito e que foi príncipe lá por 40 anos. E quando Reuel ouviu as palavras de Moisés, Reuel disse dentro de si mesmo: Vou colocar esse homem no cárcere, em que vou conciliar os filhos de Mitsraim, pois ele fugiu deles. E eles tomaram e colocaram na prisão, e Moisés ficou na prisão por 10 anos. E enquanto Moisés estava no cárcere, Zípora, filha de Reuel, teve piedade dele, e alimentou com pão e água o tempo todo. E Achar 77, do 26 ao 51. E Moisés, o filho de Arão, estava confinado no calabouço, na casa de Reuel, o midianita. E Zípora, filha de Reuel, o apoiava com alimentos, secretamente, a cada dia. E Moisés esteve confinado no calabouço na casa de Reuel 10 anos. E no final de 10 anos, que foi o primeiro ano do reinado do faraó no Egito, no lugar de seu pai, Zípora disse a Reuel, seu pai: Ninguém pergunta ou procura a respeito do homem hebreu, que tu colocaste na prisão há 10 anos. Agora, pois, se parece bem aos teus olhos, vamos e vejamos se ele está vivo ou morto. Mas seu pai não sabia que ela tinha apoiado ele. E Reuel, seu pai, respondendo, disse-lhe: Como algo assim aconteceu, que um homem possa ser colocado em uma prisão sem comida por 10 anos e que sobreviva? E Zípora respondeu seu pai, dizendo: Certamente ouviste que o Deus dos hebreus é grande e terrível, e faz maravilhas para eles em todos os momentos. Foi ele que livrou Abraão de Ur dos Caldeus, e Isaque da espada de seu pai, e Jacó do mensageiro de Deus, que lutou com ele no vale do Jaboque. Também com este homem tem feito muitas coisas. Ele livrou-o do rio no Egito, e da espada de Faraó. Assim também ele pode livrá-lo da fome e fazê-lo viver. E isso pareceu bom aos olhos de Reuel, e ele fez conforme a palavra da sua filha, e foi para o calabouço para apurar o que aconteceu com Moisés. E ele viu, e eis que o homem Moisés estava vivendo no calabouço, de pé, louvando e orando ao Deus dos seus antepassados. E Reuel ordenou que Moisés fosse levado para fora da masmorra, e que ele fosse barbeado, e mudou suas vestes de prisão e comeu pão. E depois Moisés entrou no jardim de Reuel, que ficava atrás da casa, e ali orou a Yahveh, seu Deus, que havia feito poderosas maravilhas a ele. E foi que, enquanto ele orava, ele orou em frente. E eis que uma vara de safira estava fincada no chão, que estava plantada no meio do jardim. E ele se aproximou da vara e olhou, e eis que o nome de Yahvé estava gravado nela, escrito em cima da vara. E ele leu-a, e estendeu a sua mão, e ele arrancou-a como uma árvore da floresta, e a vara estava em sua mão. E esta é a vara com que todas as obras do nosso Criador foram realizadas. Depois de ter criado o céu e a terra, e todo o exército deles, mares, rios e todos os seus peixes. E quando Yahvé tinha conduzido Adão do jardim do Éden, ele tomou a vara na mão e lavrou a terra de que fora tomado. E a vara foi para Noé, e foi dada a Shem e seus descendentes, até que veio para o lado de Abraão, o hebreu. E Abraão deu tudo o que tinha a seu filho Isaque, e ele também deu a ele esta vara. E quando Jacó fugiu para Padã Arã, tomou-a em sua mão, e quando ele voltou a seu pai,
e ele não tinha deixado para trás de si. Além disso, quando ele desceu para Mitzraim, Egito, tomou-o em sua mão e deu a José uma parcela sobre seus irmãos, pois Jacó tinha tomado a força de seu irmão Esaú. E depois da morte de José, os nobres do Egito entraram na casa de José, e a vara veio para a mão de Reuel, o midianita. E quando ele saiu do Egito, tomou-a na mão e plantou no seu jardim, fincando-a no chão. E todos os homens poderosos tentaram arrancá-la, quando se esforçaram para tomar Zípora, sua filha, mas eles não tiveram sucesso. Assim a vara permaneceu plantada no jardim de Reuel, até que chegou quem tinha direito a ela, e a tomou. E Reuel viu a vara na mão de Moisés, ele ficou maravilhado, e deu-lhe a sua filha Zípora como esposa. Agora vamos para as concordâncias cronológicas perante a Bíblia. Em Achar diz que Moisés saiu do Egito aos 18 anos e reinou em Cuxi por 40 anos. Essa parte eu considero enxerto por conta do relato de Estevão, em Atos 7, do 22 ao 24. E Moisés foi educado em toda a ciência dos egípcios e era poderoso em palavras e obras. Quando completou 40 anos, veio-lhe a ideia de visitar seus irmãos, os filhos de Israel. Vendo um homem tratado injustamente, tomou-lhe a defesa e vingou o oprimido, matando o egípcio. Segundo Estevão, Moisés fugiu do Egito aos 40 anos, não aos 18. Êxodo 2:11. Naqueles dias, sendo Moisés já homem, saiu a seus irmãos, e viu os trabalhos forçados deles, e viu que certo egípcio espancava um hebreu, um do seu povo. O texto não diz a idade de Moisés, só diz que ele já era adulto quando matou o egípcio. Então eu fico com a interpretação de Estevão, pois além de Atos ser um livro canônico e Achar não, Estevão era um diácono, responsável por administrar a congregação e cuidar dos fiéis. Atos 6, do 2 ao 6. Então, os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: Não é razoável que nós abandonemos a palavra de Yahweh para servir às mesas. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos desse serviço, e quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a toda a comunidade, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Apresentaram-nos perante os apóstolos, e estes, orando, lhes impuseram as mãos. Estevão era sem dúvida o mais proeminente dos 7 diáconos, cheio do espírito e de sabedoria. Ele teve uma visão do próprio Yahusha à destra de Yahweh, e foi o primeiro mártir. Atos 6:8. Estevão, cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Atos 6:15. Todos os que estavam assentados no sinédrio, fitando os olhos em Estevão, viram o seu rosto como se fosse rosto de mensageiro. Atos 7:55. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Yahweh e Yahusha, que estava à sua direita. Acerca de Moisés, Estevão continua. Atos 7:29 a 30. A estas palavras Moisés fugiu e tornou-se peregrino na terra de Midian, onde lhe nasceram 2 filhos. Decorridos 40 anos, apareceu-lhe no deserto do Monte Sinai um mensageiro, por entre as chamas de uma sarça que ardia. Moisés habitou no Egito 40 anos, habitou em Midian 40 anos, e habitou no deserto 40 anos. No Egito, ele aprendeu toda a ciência egípcia, incluindo a da guerra. Ele foi praticamente um príncipe e general no Egito. Já em Midian, ele formou uma família e virou um pastor de ovelhas por 40 anos. Uma preparação para a missão que futuramente Yahweh lhe daria acerca das ovelhas de Israel. Êxodo 7:7. Era Moisés de 80 anos e Arão de 83, quando falaram a Faraó. Deuteronômio 34:7. Tinha Moisés a idade de 120 anos, quando morreu. Não lhe escureceram os olhos, nem se lhe abateu o vigor. A parte de rei Cuxi eu considero enxerto, e verdadeiro a parte de Midian e o cajado. Acompanha comigo.
Quando Moisés estava no Egito, não há nenhuma menção a ele usando o cajado, somente quando ele fala com o Criador na sarça ardente. Êxodo 4, do 2 ao 4. Perguntou-lhe Yahweh: que é isso que tem na mão? Respondeu-lhe: um bordão. Então lhe disse: lança-o na terra. Ele o lançou na terra, e o bordão virou uma serpente. E Moisés fugia dela. Disse Yahweh a Moisés: estende a mão e pega-lhe pela cauda. Estendeu ele a mão, pegou-lhe pela cauda, e ela se tornou em bordão. Então é correto afirmar que Moisés conseguiu esse cajado em Midian, quando estava na casa de Jetro. Ainda mais porque ele era pastor de ovelhas justamente nessa época. Êxodo 3:1. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Yahweh, a Horebe. O cajado foi passado de geração em geração, segundo Yashar, e isso é um fato confirmado no Pentateuco. Gênesis 25:5. Abraão deu tudo o que possuía a Isaque. Gênesis 32, do 9 ao 10. E orou Jacó: Deus de meu pai Abraão e Deus de meu pai Isaque, ó Yahweh, que me disseste: torna a tua terra e a tua parentela, e te farei bem. Sou indigno de todas as suas misericórdias e de toda a fidelidade que tens usado para com teu servo. Pois com apenas o meu cajado atravessei este Jordão, já agora sou 2 bandos. O último dono do cajado citado na Bíblia é Moisés. Depois disso, seu paradeiro é desconhecido. Mas vale mencionar que, no tempo dos juízes, o mensageiro de Yahweh carregava um cajado quando apareceu a Gideão. Pode ser que seja o mesmo cajado, é uma possibilidade, pois o mensageiro de Yahweh tem uma forte ligação com Moisés. Juízes 6:21. Estendeu o mensageiro de Yahweh a ponta do cajado, que trazia na mão, e tocou a carne e os bolos asmos. Então subiu fogo da rocha, e consumiu a carne e os bolos, e o mensageiro de Yahweh desapareceu de sua presença. Existem muitas histórias na literatura, na mitologia e na ficção sobre homens que levantam objetos que ninguém mais consegue, provando assim a sua dignidade e nobreza. Exemplos disso são o super-herói Thor da Marvel, que levanta o martelo Mjolnir, e o rei Arthur, que levanta a espada na bigorna. Será que essas histórias não são inspiradas numa antiga história bíblica? Fica aí a reflexão. Essa foi mais uma curiosidade sobre o cajado de Moisés. Então, deixa o like para fortalecer e engajar o vídeo. E para você que vai dizer que o livro dos justos é apócrifo e que não está na Bíblia, eu vou te dar os textos, Josué 10:13 e 2 Samuel 1:18. Tá lá, na Bíblia, escrito o livro dos justos, é só ler. Gratidão por assistir e até o próximo vídeo.